Fala, jogadora! Adélia Brissotti aqui, estudante atleta da Graceland University. Hoje, domingão, tô aqui em casa dando uma relaxada, aproveitando que a gente tá em Spring Break. E ó, como vocês podem ver, o tempo lá fora tá fechando. Vamos ver se vai aparecer aqui. Bem nublado hoje, então é um dia que a gente agradece por poder ficar em casa, fazendo o que eu mais gosto, que é fazer uma leiturinha. Olha o tamanho desse livro. 700 páginas. Tô lendo Harry Potter, aliás, estou relendo Harry Potter, é a primeira vez que eu tô lendo em inglês, mas já é a quarta vez que eu tô lendo, tá? Eu sou completamente Potterhead, pra quem não sabe. E aproveitando que hoje o dia tá bem assim, relax, que eu tô aqui só curtindo, fazendo uma leitura, daqui a pouco de repente vou ver um filminho também pra aproveitar esse domingo. Eu resolvi fazer um vídeo falando hoje sobre leitura, sobre os benefícios da leitura, a leitura de livros, tá? Não leitura de artigo ou post ou sei lá o que mais pode ter, mas a leitura de livros realmente. Quais são os benefícios que a leitura ela pode trazer tanto para a nossa vida, em diversos sentidos, mas hoje em especial benefícios para quem é atleta, para quem vive essa vida no esporte, que é muito puxada e que às vezes a gente nem entende quais são os desgastes mentais que a gente tem nessa rotina de atleta. Vocês agora devem estar se perguntando por que eu tô lendo Harry Potter pela quarta vez, por que tá fazendo isso, Adélia? Ler Harry Potter deve ser uma perda de tempo uma vez só, imagine 4. E, cara, é justamente isso que me incentivou a vir fazer esse vídeo, porque eu tô aqui lendo Harry Potter, esse trambolho, nem é o maior livro da série, tá? O próximo é maior do que esse aqui. E quando eu tava lendo, eu lembrei de um vídeo que eu assisti aqui no YouTube uma vez, que era um cara falando sobre o benefício da leitura, falando que, todo mundo tem que ler 12 livros por ano, pelo menos, pra estar estimulando o cérebro e tal, e eu, que massa. E aí o cara falou uma coisa que me tirou do vídeo, porque ele falou assim, mas você tem que ler livros que vão te fazer crescer, tá? Lendo conteúdo que vai te fazer crescer, desenvolver pessoalmente, etc. E não besteiras como Harry Potter. E aquilo ali, cara, me tirou do vídeo, porque Harry Potter foi o primeiro livro que eu amei ler quando eu tinha lá os meus 11 anos, e é o livro que me fez hoje amar a leitura, criar o hábito de leitura. E quando aquele cara falou isso, eu pensei, meu Deus, como a gente tá começando a ficar raso em pensamento, sabe? Porque as pessoas hoje acham que tudo tem que ser produtividade, que ler um livro de ficção, um livro que trata de alguma história que não é real, é uma perda de tempo, que só livros sobre produtividade, sobre riqueza, sobre finanças, são coisas que nos acrescentam. Com isso não tô falando que livros sobre esse tipo de assunto, desenvolvimento pessoal, não são bons. Existem vários livros que são excelentes. Inclusive tô lendo mais um livro aqui, ó, esse livro aqui, Mindset, um livro foda, meu Deus, muito bom, e inclusive vários professores, dos meus professores preferidos aqui da faculdade, usam esse livro pra criar os métodos que eles usam pra dar aula pra gente, e eu entendo hoje por que algumas aulas são tão boas baseadas nesse método desse livro aqui. Mas existem livros hoje sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, que são completamente rasos. Vou citar um pra vocês, não tenho medo de citar nome, um livro que eu li chamado Seja Foda, do Caio Carneiro, eu acho. Foi o pior livro que eu li em toda a minha vida, um livro completamente raso, ideias que não se conectavam em nada. E aí quando uma pessoa que provavelmente nem leu um Harry Potter uma vez na vida, vem falar que Harry Potter é um livro raso, eu entendo por que a nossa sociedade tá virando uma coisa assim, completamente sem pensamento crítico, sem desenvolvimento de ideias, porque o que Harry Potter ensina ao longo dos 7 livros, poucos livros conseguem ensinar mesmo focando em desenvolvimento pessoal. Então, é muito triste ver o quanto a leitura hoje ela tá sendo só valorizada em termos, assim, de coisas que as pessoas consideram sinônimos de sucesso e outros benefícios da leitura são jogados fora porque são considerados como fúteis ou perda de tempo. Claro que quando a gente é, por exemplo, atleta, é muito importante ler também coisas do nosso campo de conhecimento, ler coisas sobre esporte, ler biografias de outros atletas. Tô lendo também um terceiro livro e, pelo amor de Deus, não tô falando isso pra você que hoje quer começar o hábito de leitura, ler 3 livros ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer isso pra ter sempre 3 diferentes livros, dependendo da vibe que eu tô sentindo, eu vou lendo. Mas tô lendo esse aqui também, ó, do Pep Guardiola. Um livro fantástico em que a gente tem a oportunidade de acessar o pensamento dele através dessas páginas, entender a forma de pensar que ele aplicou para ter tanto sucesso nos times em que ele foi técnico. Então é uma leitura riquíssima, uma leitura em que tu tem a oportunidade de acessar ali a mente dele, entender a forma de pensar, a forma de conduzir os trabalhos, só que isso não exclui o benefício que leituras fictícias também podem ter, inclusive para o esporte.
Por exemplo, Harry Potter tem o quadribol. Uma das coisas que eu mais amo nos livros de Harry Potter, diferentemente dos filmes, é que os jogos são todos narrados. Então, no último livro, no terceiro livro que eu li, tiveram 2 jogos importantíssimos. Um em que o Harry perdeu, porque ele caiu da vassoura, ele foi atacado no meio do jogo, ele acabou perdendo. Então, tu acompanhar ali todo o processo daquele jogo, o que aconteceu, poder se colocar no lugar dele, ver a frustração dele em perder por coisas que não foram culpa dele, situações que a gente enfrenta hoje no esporte. Depois, naquele mesmo livro, o jogo do campeonato, em que eles precisavam ganhar com 150 pontos de diferença. Então, eles tiveram que jogar o jogo estrategicamente para conseguir aquele resultado, e cada detalhe importava. No fim, eles conseguiram ganhar o campeonato. Então, foi um capítulo inteiro só narrando o jogo de quadribol e tu podendo ali sentir a emoção daquele jogo, sabe? E agora, nesse 4º livro, teve a Copa Mundial de Quadribol. Então, tu vê aquele esporte que eles jogam na escola, sendo colocado num nível profissional, e todo ali o mundo bruxo ao redor para assistir o esporte. Então, mesmo num livro de ficção, tu consegue gerar essa empatia que também se relaciona tanto ao esporte quanto a outras situações. Então, já entrando mais especificamente em benefícios da leitura, o primeiro grande benefício é esse, é que a leitura faz as pessoas gerarem mais empatia, seja lendo ficções ou lendo histórias reais, porque você consegue se colocar no lugar daquela pessoa que está contando uma história para você. E o esporte, ele tá evoluindo para um nível muito, muito alto, principalmente profissionalmente, e as pessoas às vezes acham que essa evolução ela é somente física, mas ela é muito mais mental. A evolução mental hoje é um dos fatores mais importantes quando a gente está assistindo um esporte profissional. A gente consegue ver a diferença de jogadores que estão atingindo aquela mentalidade firme e outros que estão muito abaixo. Quando a gente lê livros, a gente consegue gerar essa empatia, poder se colocar no lugar do outro, tanto em situações do esporte, quanto em outras dificuldades, desafios da vida, e ver o que outras pessoas passaram a enfrentar problemas. E isso acaba gerando mais e mais empatia, isso fortalece a nossa mente, isso nos torna atletas melhores, tanto para trabalhar em grupo, quanto para lidar com frustrações de jogo, frustrações do esporte, desafios que vão aparecendo na nossa vida e que fazem parte dessa rotina, dessa jornada do atleta. Segundo grande benefício da leitura, principalmente para atletas, é que a leitura, ela literalmente transforma o nosso cérebro. Então a leitura, ela aumenta a conexão entre cérebro e corpo. Ou seja, você lendo, você vai estar promovendo esses estímulos cerebrais que vão fazer com que o seu corpo e o seu cérebro sejam mais conectados. E isso, por exemplo, pensando em uma situação de jogo, é completamente benéfico. Porque o que hoje é a coisa mais valorizada, principalmente no futebol, é a velocidade. Não só em campo, mas velocidade de tomada de decisão, velocidade de pensamento. Então a leitura, ela estimula o seu cérebro a ficar fazendo essas conexões, que no fim fazem com que o seu cérebro se conecte mais ao seu corpo. Então o seu corpo responde em ações aos estímulos cerebrais. Então, olha que incrível pensar em tudo isso. E uma informação uma vez de que uma pessoa lendo mais ou menos 10 minutos por dia, ao todo, no final do ano, vai ter lido em média 12 livros, ou seja, um livro por mês. Então, tenta pensar em todos aqueles momentos em que a gente tem 10 minutos livres do nosso dia. Quando, por exemplo, você está esperando numa fila, ou você está esperando uma aula começar, esperando para almoçar, sei lá. A gente sempre tem, às vezes, esse tempinho, uns 10 minutinhos do nosso dia, em que aí a gente pega o celular, fica ali rodando nas redes sociais. Isso só faz estímulos ruins ao nosso cérebro. Enquanto a gente poderia pegar um livro, fazer uns 10 minutinhos de leitura, que vai estar estimulando o nosso cérebro a ter essa conexão de pensamento e ação. Isso me faz novamente ressaltar a importância de ler também ficção e não só livros de desenvolvimento pessoal. Porque quando você está lendo uma ficção, principalmente, vamos dizer, um mistério, você está lendo aquele livro, você está recebendo informações e o seu cérebro já começa a criar possibilidades. Então, olha o estímulo de pensamento que a leitura traz em você. A gente enfrenta isso em situações de jogo. Você, às vezes, tem que pensar, você vai fazer um passe, você vai fazer um drible, você vai fazer um sprint. Então, essas situações, como vocês podem perceber, são estímulos parecidos, em que o cérebro tem que conectar as possibilidades e tomar uma decisão o mais rápido possível. Isso já me leva ao terceiro grande benefício da leitura, que é o aumento da concentração. Isso, mais uma vez, fazer essa comparação, né, com redes sociais, porque imagina o tempo todo que a gente passa nas redes sociais, rolando, um monte de informação, vai entrando no nosso cérebro, a gente mal assimila aquelas informações, só vai consumindo, e isso faz com que cada vez mais na vida estão distraídas, desfocadas, com dificuldade de concentração, e isso no esporte faz completamente a diferença. Toda hora as pessoas estão falando da importância do foco no esporte, sempre todo mundo está falando sobre isso, mas ninguém analisa esses pequenos atos da nossa rotina, que são o que vão fazer diferença lá na frente,
pro nosso foco dentro de campo. As pessoas falam de focar, de repente fazer meditação e etc, que são coisas importantíssimas, mas ninguém presta atenção nesses pequenos atos do dia a dia em que a gente tá estimulando nosso cérebro a não focar em nada, enquanto a gente poderia estimular outros hábitos, como por exemplo, um pouquinho de leitura diária, que vai estar estimulando nosso cérebro a aumentar a concentração, e lá em campo, isso vai ter um efeito também, porque vai gerar foco, vai gerar uma melhor tomada de decisão, melhor bloqueio mental em relação a distrações externas que podem te atrapalhar dentro de campo também. Falando em foco, falando em concentração, tem outro grande inimigo de qualquer jogador ou jogadora dentro de campo, que é o estresse que gera medo, que gera a insegurança na tomada de decisões, e esse já é o quarto benefício da leitura também, porque a leitura ajuda muito a diminuir o estresse, e é comprovado cientificamente que a leitura ela é mais efetiva do que ver televisão, fazer uma caminhada curta, jogar videogames. Então, olha a quantidade de coisas que a gente faz achando que vai relaxar a gente, vai diminuir o estresse, tipo, vai assistir um filme ou vai jogar um videogame para diminuir o estresse, e isso, na verdade, cientificamente não tá tendo um efeito de diminuição do estresse no nosso cérebro, enquanto a leitura poderia estar fazendo isso. Com isso, não tô falando que você não deve assistir televisão, não deve jogar um videogame. Eu amo fazer essas duas coisas, falei até pra vocês agora, daqui a pouco eu vou assistir um filminho, mas o que acontece é que às vezes a gente faz isso com essa intenção de diminuir o estresse, e isso não fecha. Então, a leitura, ela de fato é comprovada cientificamente que ela diminui o nosso estresse. Inclusive, 30 minutos de leitura são comprovados cientificamente que equivalem a uma sessão de yoga. Então, imagina só, tá ligado? Às vezes a gente acha que tem que fazer essas coisas como yoga para diminuir o estresse. E claro, yoga é completamente benéfico para sua saúde também, mas às vezes você tá em uma situação corrida, você não tem tempo para tirar e fazer um yoga, você faz ali 30 minutos de leitura antes de dormir, ou ao acordar, ou em algum tempo livre que você tem durante o seu dia, e vai ter um efeito similar a fazer uma sessão de yoga. E por fim, o quinto grande benefício da leitura é que a leitura ela ajuda com o seu sono. E isso eu posso falar do fundo do meu coração que é verdade, porque inclusive eu decidi reler Harry Potter por dois motivos. Primeiro porque no ano que eu vim pra cá, ano passado, eu acabei me desprendendo um pouco do hábito de leitura, porque era tanta correria, tanta coisa pra resolver, que eu acabei não conseguindo incluir isso muito na minha rotina. Então eu tinha como foco pra esse ano voltar a ler. Por isso eu quis ler Harry Potter, que foi o livro que me fez ter gosto pela leitura, porque, eu poderia praticar o meu inglês, tá melhorando o meu inglês através do Harry Potter, que é um livro que eu tenho familiaridade, e 2, é um livro que me fez ter gosto pela leitura, então me ajudaria a retomar esse hábito de leitura fortemente. Desde que eu comecei a reler o Harry Potter, eu tô completamente mais relaxada, tô tendo noites melhores de sono, eu tô lendo todas as noites antes de dormir, então tô conseguindo sentir esse efeito muito bem na minha rotina, e cara, é só parar pra pensar que isso faz totalmente sentido. Eu já passei por isso e acredito que vocês devam ter passado também, de às vezes a gente dorme e tem aquela sensação de que não dormiu ou que o nosso cérebro não descansou. E isso, se a gente pensar, tem muito a ver com as rotinas que a gente leva no dia de hoje também, em que a gente tá o tempo todo no celular, absorvendo esse monte de informação que o nosso cérebro não consegue processar inteiramente. E a gente tá vivendo essa correria em que tem muita demanda de outras pessoas pra gente tá fazendo coisas e a gente nunca consegue parar, sabe? Se concentrar, focar em alguma coisa por um período de tempo ali, sem esses barulhos externos a todo tempo nos incomodando. Então a leitura, além de fazer essa diminuição de estresse e aumentar a concentração, ela também vai melhorar o seu sono. Porque imagina a diferença de você rolar o celular por 10 minutos antes de dormir, tudo que você vai receber de informação não processada, e de você parar, desligar, silenciar esses ruídos externos, fazer uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, às vezes mais de leitura, e você ir dormir com a cabeça relaxada, o cérebro relaxado, todos esses barulhos externos a todo tempo ali na sua cabeça, antes de você fechar os olhos pra dormir. Aliás, como eu falei em um dos vídeos anteriores, o sono tem sido um foco pra mim nesse ano, porque ano passado eu tinha tanta coisa pra fazer, ainda tenho, que às vezes eu abria mão desse sono, sabe? E o sono pra um atleta é uma das ferramentas mais importantes, é a nossa ferramenta mais importante de recuperação, que às vezes a gente negligencia o tempo todo, e isso acaba tendo um efeito muito forte nos nossos resultados. E antes de encerrar o vídeo, só pra mais uma vez reiterar que às vezes as pessoas falam que a ler ficção é perda de tempo, eu, além de estar tendo essa experiência incrível, uma diversão pros meus dias através da leitura de Harry Potter, que é um livro que eu amo, eu tava com o livro de Harry Potter em uma das minhas aulas, e aqui na Graceland eu faço parte do grupo de Honors, então pra me formar com Honors, que é tipo honra, eu preciso fazer 2 trabalhos extras antes de me formar com algum dos meus professores. Então eu tava lendo o livro, uma das minhas professoras passou, viu que eu tava lendo Harry Potter,
e ela falou, eu sou muito fã de Harry Potter, tu não quer fazer um dos seus trabalhos extras comigo? A gente faz uma análise de Harry Potter através das matérias que a gente tá aprendendo na aula, que é a aula de mass media, mídia em massa. Então, além de todos esses benefícios da leitura, eu tava ali com o meu livro de Harry Potter e acabei recebendo uma oportunidade acadêmica de usar o Harry Potter e tá ali fechando um dos créditos que eu preciso pra me formar. Um argumento pra quem acha que ler ficção é perder de tempo, às vezes uma oportunidade ali com algo que a gente gosta tá na nossa frente e a gente deixa de aproveitar porque tá acreditando nessas ideias de que não vale a pena, que é uma perda de tempo, que a gente tá fazendo alguma coisa fútil, inútil. Enfim, eu além de ter me aberto mais a tá fazendo coisas que eu gosto, que me trazem esse momento de relaxamento, acabei recebendo uma oportunidade de usar o que eu gosto para estar cumprindo os meus requisitos acadêmicos. Então, para ver como a leitura, ela abre portas. Não tem outra palavra assim, a leitura abre portas tanto internamente quanto externamente na nossa vida. Enfim, espero que tenham curtido esse vídeo de hoje, um pouquinho diferente, mas um vídeo que eu tava com muita vontade de fazer desde que eu voltei a retomar esse hábito de leitura bem forte na minha rotina. Espero que possa incentivar vocês a também estarem lendo. E lembrem sempre que a leitura ela tem que ser prazerosa, não adianta a gente se forçar a ler livros que não fazem sentido, ou livros que estão só vomitando ali informação, mascaradas de sucesso, de empreendedorismo, ou enfim. Como eu falei, às vezes tem livros muito bons sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, etc. Mas a gente tem que saber filtrar, a gente tem que ler o que a gente tá afim, o que a gente gosta, o que vai realmente gerar esses estímulos no nosso cérebro. Porque isso é a grande importância da leitura. Não é estar ali consumindo conteúdo como se fosse, inclusive, redes sociais, só pra dizer, que lê um livro de empreendedorismo, ou achar que tem mais conhecimento que os outros porque leu aquele livro. Então, vamos focar mais no que faz sentido pra gente e espero que você ache um livro legal pra você ler, pra quem precisa retomar o hábito ou pra quem já curte. Pra deixar aquele like pra ajudar a Fala Jogadora a crescer cada vez mais, agradeço sempre. E até lá, nos vemos na próxima. Falou! Fazer o falou, Pepe!